E até falando dos seus projetos aqui, você tem lá, você foi relator de 2 projetos lá de privatização dos Correios, né? E do final do monopólio da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? Os Correios, esse é um relatório que eu fiz, eu passei, aprovei para poder vender os Correios, antes que ele não tenha mais valor nenhum. Porque hoje eu já vejo muito mais van do Mercado Livre na rua do que dos Correios. É verdade. E os Correios, o Mercado Livre era o maior cliente dos Correios. E aí ele pegou a estrutura, ele criou a estrutura para isso. Mas por quê? Porque os Correios não entregavam, perdiam as coisas, prestavam um péssimo serviço, custava caro. Aí o Mercado Livre falou assim, isso está afetando o meu negócio. Quer saber? Eu vou comprar van, eu vou contratar gente que vai fazer essas entregas, eu faço um subemprego aí. Isso aqui meio que driblou o monopólio, digamos. Né? E que serviço de qualidade, hein, que estão entregando. Está entregando um absurdo e rápido. Agora, eu falo para você, os Correios é patrimônio nosso. Você tem uma parte, quem está vindo aqui tem uma parte. Ou a gente vende essa coisa correndo para alguém que ainda vê que tem valor nos Correios, ou a gente simplesmente fecha. O Correio não paga nenhum imposto, né? O Correio não tem rodízio para Correio, não paga nenhum imposto, nem IPVA, nem ICMS, nem ISS, paga nenhum, nem PIS e COFINS. E é uma empresa que fatura 20 bi reais por ano, com aqueles monopólios que ele tem, né? Porque tem coisas que só eles podem distribuir. Meu amigo, se você... E é serviço. Então, o serviço vai em média 20%. No dia seguinte que privatizar essa empresa, é mais 4 bilhões de reais que entram no caixa da União. Aí dinheiro para nós. Os Correios só dão prejuízo. Deu lucro esse ano de 1,3 bi. Falei, beleza, 1,3 bi. Menos 4 que não pagou de imposto, continua dando 3. Ou seja, ele não é uma empresa viável. É 2,7 de prejuízo. Desculpa, meu amigo. Se for competir com alguém da iniciativa privada, você não recolhe imposto. Deixa eu não pagar imposto e os outros meus concorrentes pagar imposto para ver se não dá lucro. Dá lucro pra caramba. Eu até ia fazer uma analogia, porque quando eu li você falando sobre a privatização dos Correios em contrapartida, a gente pensar em final do monopólio, eu trouxe para a realidade da Petrobras, pelo menos que é como eu entendo. Privatizar a Petrobras é legal, desde que você mexa com a questão do monopólio antes de fazer isso. Não pode ser antes. Não pode ser antes. Você tem que fazer abertura de mercado junto com a venda da participação. Então, mas a Petrobras... Mas junto complica, porque na medida em que... Porque se você fizer antes a abertura de mercados... Você perde o valor dela. Então, é uma jogada meio complicada, porque se vendê-la com monopólio, você está apenas trocando de mão, né? Sim, aí fica pior. Mas a regra, ela é a mesma coisa que os Correios. Você vai vender o Correio amanhã e ele perde tudo? Não. Ele perde a isenção tributária. Certo. Mas ele continua, durante 5 anos que era o projeto, com o monopólio de certas atividades. Por quê? Porque o comprador ele vai ter que ajustar a casa. Sim. E aí tem 5 anos para botar a casa em ordem. E tem que ser alguma coisa atraente, né? E a Petrobras seria a mesma coisa. Mas o caso da Petrobras, eu vou falar uma coisa, ela é interessante. Porque, na verdade, o governo hoje ele tem 36% entre a BNDES Participações, né? E o próprio governo. Ele pode, no fundo, vender a Petrobras vendendo as ações do mercado. E aí a composição do conselho é que vai ser composta conforme a porcentagem dos majoritários, como acontece em qualquer outra empresa. Então, assim, a venda... Mas a legislação é diferente, não? O quê? Não basta... Você está falando se você vai vendendo as ações de forma tal que o conselho vai ser relativo aos quinhões, né? Mas a legislação é diferente. Tem algumas coisas que não são... O governo tem o que permite. Como acontece na Embraer, ainda hoje. Ele tem o Golden Share, que são as ações preferenciais. Certo. Então, assim, ele só pode vender mesmo a Embraer, por exemplo, para a Boeing, se o governo deixar. Nessa linha. Então, a Petrobras teria... E estavam querendo fazer a mesma coisa nos Correios. Só pode vender os Correios, mas aí nos Correios não tem jeito. Ou você vende pelo menos 75%, ou seja, vende mesmo, como aconteceu na Alemanha. A Alemanha, a Deutsche Post, fez isso, ficou com uma parte mínima. Só que essa parte mínima...
ficou valendo muito mais do que a parte principal a hora que a DHL comprou o Deutsche Post e transformou aquilo num negócio global. Entendi. Bombou, então 27% de muita coisa fica bem melhor. Fica muito melhor. Agora, no caso da Petrobras, você pode realmente vender parte da população, tanto que a Petrobras já está vendendo refinarias, vendeu os gasodutos. Sim, já começou. Ela pode vender infraestruturas a serem compartilhadas. Então, o gasoduto, se tiver um outro operador de gás, ele pode comprar o serviço de transporte de gás. Acabou. Mas isso tem que ser feito mesmo. Monopólio, tem que ser feito dessa forma mesmo. Sim. Super interessante isso. Eu acho que, como falávamos, o peso do Estado tem que ir diminuindo, mas virar essa chave não é uma coisa tão simples assim, né? Porque você tem vários interesses, né? Tem discussões ideológicas, tem a questão que sempre o Centrão vai querer tirar alguma casquinha ou alguma vantagem. Então a gente tem muito risco de não ser umas privatizações a lá Vladimir Putin, né? Onde só os amigos do rei acabam ganhando, os negros ficam... Então tem que tomar cuidado com essas coisas para não dar confusão.